Aqui nós falamos sobre comportamentos. Eu trago para vocês de maneira muito prática maneiras e meios de modificar aquilo que nós não gostamos. O que eu trago para vocês são experiências que eu vivo. Eu não trago coisas que eu não aplico na minha vida, eu só trago aquilo que realmente eu aplico porque eu tenho certeza que funciona. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os 3 principais erros que as pessoas têm que não permite com que elas modifiquem os seus comportamentos. Aprendemos até agora nos vídeos anteriores, e para quem não assistiu ainda, assista, que todo comportamento ele funciona de maneira condicional, ou seja, eu tenho que me condicionar a fazer até que o comportamento se transforme num hábito. Da mesma maneira que eu me condiciono a praticar um novo comportamento e esse comportamento ele pode se transformar num hábito, muitos dos hábitos que eu tenho, que eu não gosto, eles foram condicionados no meu passado. Hoje, nesse vídeo, como é que a gente vai fazer para modificar isso? Então vamos lá, primeiro erro. Qual é o primeiro erro que a gente comete que não permite com que eu modifique? O primeiro erro é aquela boa e velha história do eu já sei. Quando a gente vai mostrar para uma pessoa o comportamento, ou quando alguém vem conversar comigo, Bruno, preciso mudar, não aguento mais ser assim, eu sou muito compulsivo. Qual é o principal erro que essa pessoa comete? Quando eu começo a dizer para ela o que é que ela tem que fazer, ela me fala assim, eu já sei. E muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente está dizendo eu já sei. Como é que eu consigo identificar que a pessoa já está me dizendo que ela já sabe? Quando ela começa a fazer assim com a cabeça. Eu começo a dizer para ela, olha, seu comportamento funciona de determinada maneira, esse comportamento está ligado a tal sentimento, e a cabeça da pessoa está só assim. Quando a pessoa está dizendo, eu já sei, ela já sabe. E se ela já sabe, como é que ela vai mudar? Porque ela já sabe. Quando eu já sei sobre uma coisa, eu não preciso modificar nada sobre ela, porque eu já sei. Você precisa aprender a dirigir quando você já sabe dirigir? Não. Você precisa aprender a mexer com o computador quando você já sabe sobre computador? Não. Então, eu já sei é o primeiro e o principal erro que as pessoas cometem. Qual é o segundo erro que as pessoas mais cometem? É não admitir que tem aquele determinado tipo de comportamento. Muitas das vezes, os nossos comportamentos, aqueles que a gente realmente gostaria de modificar, aqueles que realmente fazem mal, são comportamentos que causam vergonha, são comportamentos que causam um certo sentimento de inferioridade, de rejeição. Por isso, muitas das vezes, que a gente até não consegue modificar, porque eles são tão ruins que a gente tem medo de falar sobre eles. E quando a gente está numa situação onde isso é exposto, a gente se nega, a gente não aceita o fato de ter. Eu prefiro pecar pelo excesso. Quando se fala em padrões de comportamento disfuncional, qualquer comportamento que você me perguntar, Bruno, você mente? Sim, eu minto. Bruno, você engana as pessoas? Sim, eu engano. Por que é que eu digo que faço? Porque quando eu digo que eu faço, eu me proponho a pensar sobre isso, eu me proponho a refletir sobre isso. Mesmo que eu não tenha feito nos últimos dias, ou mesmo que eu não faça, mas eu me proponho a pensar, e quando eu penso sobre isso, eu estou tirando o pensamento, eu estou tirando aquele comportamento do emocional e trazendo ele para o racional. Então, tirar do emocional e trazer para o racional faz com que aquele comportamento eu consiga ter um controle maior sobre ele. Ele deixa de ser um hábito, ele deixa de ser um instinto e passa a ser algo racional. Então eu prefiro dizer que eu tenho. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Ó. Se a gente for falar sobre mentira, nós fomos ensinados que a gente não deveria mentir. Né? Nós aprendemos a nossa vida toda de que mentir não é algo legal, mentir não é bom. Desde pequeno, desde neném, a gente aprende que não deve mentir de maneira nenhuma, que a gente deve ser verdadeiro, que a gente deve ser honesto.
mas ao longo da vida a gente mente. A gente mente por diversas situações, por diversas circunstâncias. Só que, quando se fala com relação à mentira, muitas pessoas vão dizer assim, não, eu não minto. Essa negação não permite com que a pessoa enxergue aonde é que ela está mentindo e não abre a possibilidade para que ela possa modificar a mentira. O terceiro erro que as pessoas cometem é justificar o comportamento. Como é que funciona a justificativa? É aquela assim, eu como demais porque eu sou ansioso, eu gasto demais porque eu sou ansioso, porque eu tenho transtorno de ansiedade, porque eu não consigo dormir direito, aí eu acordo muito nervoso, aí eu brigo com as pessoas. Entenda que justificar o comportamento não resolve o problema, não ajuda em nada. Então, qual é o primeiro passo nosso? Qual é a primeira atitude que a gente deve ter? Aceitar que tem aquele comportamento, e quando eu digo aceitar, eu não estou dizendo aceitar no sentido de se conformar, não é isso. Nós não precisamos nos conformar com aquilo, eu tenho, pronto, e acabou, o mundo acabou para mim. Não é esse tipo de aceitação, é aceitar, eu tenho e agora eu vou mudar. E o segundo é não justificar. Não justificar. Enquanto a gente continuar justificando o nosso comportamento, não vai ter como a gente mudar. Porque todas as vezes que eu justifico, eu abro uma margem para que eu possa cometer de novo. Eu menti para aquela pessoa porque ela é muito chata. Eu tiro a responsabilidade minha sobre a mentira e jogo essa responsabilidade para outra pessoa. Então, eu preciso compreender que a responsabilidade é minha, e se eu quero mudar, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso aceitar que eu tenho esse comportamento e eu preciso assumir essa responsabilidade sobre a minha mudança. Espero que eu tenha ajudado, espero que de alguma maneira vocês possam modificar o comportamento de vocês que vocês não gostam. Esses exemplos que eu trouxe são só exemplos, não precisa ser necessariamente esse tipo de comportamento. Isso pode ser aplicado a qualquer comportamento, essa visão pode ser aplicada a qualquer comportamento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo no meu canal e compartilha esse vídeo. Muito obrigado a todos, fica com Deus.